Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Romilda e eu recebi um convite para conversar com vocês sobre empoderamento feminino. Resolvi gravar assim de uma forma bem tranquila para ser um bate-papo realmente. Vou conversar com vocês como se eu estivesse conversando com os meus filhos. Eu tenho uma filha de 15 anos e eu tenho um filho de 13 anos. Então, o ambiente daqui de casa é bem de adolescente mesmo. Nós estamos passando por uma fase muito parecida com a que vocês estão. Essa questão do empoderamento feminino, aqui em casa, eu levo de uma forma muito delicada, muito equilibrada. Por quê? Eu tenho uma menina que eu quero que seja empoderada, mas eu também tenho um menino que eu quero que seja empoderado. Então, o que eu ensino para eles procura ter um equilíbrio muito grande para evitar que um pense que se sobressai ao outro, entendeu? Eu tento conversar com eles de uma forma que, a partir do momento que eu me sinto empoderada, eu dou respeito aos meus valores, eu priorizo os meus valores, as minhas coisas importantes, eu não deixo de pensar que o outro sexo é menos favorecido em função disso, sabe? Eu acho que eu cresci num ambiente que me favoreceu isso porque eu também tenho a idade muito próxima dos meus irmãos. Eu tenho dois irmãos mais velhos, eu sou a caçula. E minha mãe sempre ensinou a gente de uma forma muito equilibrada. Não tinha aquela coisa de que isso é coisa de mulher, vai fazer, isso é coisa de homem, vai fazer. Isso não é coisa de mulher, não faça. Isso não é coisa de homem, não faça. A gente sempre seguiu lá em casa, e é o que eu tento ensinar para os meus meninos, é que o que é certo e o que é errado, o que te valoriza, o que te desvaloriza, o que te leva para um caminho ruim, o que não te leva para um caminho ruim, o que são decisões que vão te abrir portas no futuro, o que não são decisões que vão te abrir portas no futuro, pelo contrário, vão te levar para o buraco. Então, eu vou conversar com vocês sobre o empoderamento feminino porque a minha vida me favoreceu nesse sentido, pelo fato de eu nunca ter me sentido menor do que homem nenhum, nem dentro de casa, nem fora de casa. Ter o respeito dos meus pais, o respeito dos meus irmãos, eu sabia qual era o respeito que eu merecia. E ainda assim, não vou mentir para vocês não. Muitas vezes na vida eu me vi me colocando numa caixinha, que era o que as pessoas diziam que era onde eu cabia, e o passar do tempo só me mostrou que eu tinha que sair daquilo ali e eu tinha que me reconstruir. Então, assim, quanto a mim, eu desde cedo trabalhei com a minha mãe, meus irmãos desde cedo também trabalharam, eles foram fazer academia militar. Então, muito jovem, 14, 15 anos, eu já ajudava num consultório dentário, minha mãe é dentista, eu já ajudava no consultório dentário, eu ajudava nas despesas das coisas, né? Então, assim, eu ia para banco para ela, resolvia algumas questões assim mais administrativas, conciliava isso com meus estudos. E então, assim, aprendi a desde cedo a dar valor. Eu cresci dentro do consultório da minha mãe, então eu digo que eu acho que eu venho de uma geração de mulheres empoderadas, porque a minha avó não teve estudo. Minha avó, ela nasceu na Ilha do Marajó, em Belém. E aí a minha tia mais velha, quando se formou em professora de criança, ela não era professora de adolescentes e adultos, não. É porque antigamente era diferente isso, mas assim, ela tinha aquele ensino médio que antigamente a pessoa fazia o normal. Então ela era professora assim. Ela foi para Belém e levou todos os irmãos. E a minha avó, com elas, com essa irmã mais velha, fez com que todos os filhos estudassem. Ela não estudou. E ela conseguiu com que todos os filhos estudassem, e desses 9 filhos, 7 eram mulheres. Todas fizeram faculdade, depois fizeram concurso público, então foram independentes. Então eu acredito que isso também já vem das minhas histórias anteriores, né? Minha avó tinha esse olhar pelas filhas, então ela fazia com que todas estudassem. Antigamente, essa questão do casamento era tudo muito forte, a gente tinha aquela coisa do respeito ao marido, então você fazia o que o seu marido deixasse e tal, mas ainda assim, a minha mãe, tem 80 anos hoje, já era formada em odontologia, já fez uma carreira, conciliou a maternidade e o casamento com a carreira, meus pais são casados até hoje.
E aí eu também fui criada dessa forma e eu tento ensinar meus filhos dessa forma. Então, apesar de eu falar sobre o empoderamento feminino, eu não quero que vocês conduzam a nossa conversa, conduzam o entendimento da nossa conversa de que isso serve só para o feminino. Eu acho que hoje a gente tem a oportunidade de dar luz ao que em muitas gerações doeu no feminino. Porque como eu falei antigamente uma mulher só podia trabalhar se o marido deixasse. Antigamente, uma mulher só poderia fazer uma faculdade se o marido deixasse. Ela saía da casa dos pais, onde os pais tinham todo o domínio sobre ela, e ia para a casa do marido, onde ele tinha todos os domínios sobre ele. Hoje, a nossa geração, já saindo da minha para de vocês, tem a oportunidade de escolher. Isso não é mais um absurdo. Apesar de que muitas mulheres, muitas meninas, muitas mulheres, inclusive da minha idade, ainda têm uma dificuldade enorme de se posicionar. Mas a próxima geração, que é a de vocês, você já tem uma oportunidade de chegar no mercado de trabalho em iguais condições. E se aonde você está não te fizer acreditar nisso, você está no lugar errado. Entendeu? Mas não é só porque você é mulher, é porque isso é o certo. Então eu digo pro meu filho, você precisa respeitar as mulheres, você precisa ser cavalheiro, você precisa ser respeitador, mas a mulher que você escolher ter ao seu lado também tem que ter esse mesmo respeito por você, esse mesmo carinho, essa mesma dedicação. Então a escolha de um parceiro precisa ser sábia nesse sentido. Quando eu encontro uma mulher de valor, uma mulher esforçada, uma mulher estudiosa, uma mulher que vai atrás do que deseja, eu dou valor a essa mulher e não tento apagar essa mulher. O homem que vocês precisam ter ao seu lado, o parceiro ou parceira que vocês queiram ter ao lado de vocês, precisa ter esse olhar de que você não é uma posse minha. Eu valorizo isso que você está construindo, eu valorizo isso que você está demonstrando ter interesse. E o menino que também estiver ao lado dessa menina precisa ter essa reciprocidade. A admiração dessa mulher pelo que ele é, a admiração dessa mulher do respeito que ele faz por ela, da gentileza que ele faz por ela. Eu digo hoje, eu sou divorciada, mas eu digo hoje que um bom parceiro para mim é aquele que sabe que eu dou conta de fazer tudo sozinha, mas ele escolhe não deixar que eu faça tudo sozinha. Ele me apoia, ele me ajuda, ele me admira, ele me aconselha e ele também recebe o meu conselho, ele também recebe o meu apoio, ele também recebe o meu carinho. Precisa haver reciprocidade, porque um bom relacionamento é isso, seja dentro de casa, seja pais e mães, seja no trabalho, seja com os irmãos. Um bom relacionamento é um relacionamento onde existe respeito. E a partir desse momento do respeito, você pode colher muitos frutos. Hoje eu sou funcionária pública, eu trabalho na Caixa Econômica, eu sou terapeuta, eu sou mãe, eu fiz assim diversos cursos de terapia, né? Olha o tanto de livro aqui, ó. Eu sou estudiosa, gente, muito. Então assim, eu hoje sou consteladora familiar, analista corporal, eu trabalho com florais, eu trabalho com diversas coisas, aconselhamento de pais de adolescentes, aconselhamento de adolescentes. Por quê? Porque muitas vezes o que está faltando na pessoa é uma luz para ela seguir naquilo que o coração dela bate forte, naquilo que o coração dela brilha e que ninguém tem direito de apagar. Seja você uma menina, seja você um menino. Entendeu? Então eu acho que apesar do convite ter sido para um empoderamento feminino, eu estou aproveitando que eu estou falando com jovens e eu gostaria que esse empoderamento fosse para vocês todos. Precisa haver um equilíbrio. A gente está tendo a oportunidade hoje de trazer para a geração de vocês um equilíbrio. As mulheres não são empoderadas porque elas são mais importantes. As mulheres são empoderadas porque elas são importantes. E os homens também são importantes. Cada qual dentro do que pode contribuir no ambiente familiar, no ambiente profissional, cada qual com as suas limitações, cada qual com as suas sensibilidades, porque não adianta eu querer exigir de um homem, muitas vezes, o que uma mulher tem fácil. Nós mulheres, no geral, somos mais sensíveis. Os homens, no geral,
são mais assertivos em algumas decisões, o que não significa que toda decisão que um homem tome seja melhor do que uma decisão que uma mulher vai tomar pela sensibilidade que ela tem. Precisa haver o equilíbrio e precisa haver o espaço para que todos possam falar e todos possam se posicionar e serem vistos com respeito diante das decisões que vão tomar para o seu próprio futuro, para construir o que dentro do seu peito faz sentido e vai te levar para um bom lugar. Tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e façam um bom uso, uma boa escolha dentro do que vocês estão tendo de oportunidade de que muitas gerações atrás não tiveram. Muita gente da nossa geração precisou conquistar esse lugar na força. Hoje vocês podem conquistar esse lugar com leveza. Aproveitem isso, tá bom? Tchau, fiquem com Deus.